acho que podemos começar. Primeiro de tudo, desejar boa tarde a toda a gente. Como já pedi, se puderem deixar os microfones desligados ao longo da sessão, agradecíamos. Qualquer pergunta que queiram fazer, à medida que acharem apropriado, eu vou sempre estando atento ao chat e sempre que for necessário eu farei as perguntas que tiverem. Há um plano definido para esta sessão, mas sempre que acharem pertinente fazer algum tipo de pergunta e que sintam que se enquadra na conversa, estejam à vontade. Também desejar que esteja tudo bem com toda a gente que está aqui e com as suas famílias. E acho que me cabe agora passar a apresentar os convidados. Posso começar por ordem alfabética e, portanto, começar pelo João. Depois temos o Rafael Piedade. E depois temos ali o Vítor Gonçalves, mas aquele nome não é o nome dele, é Ruben Bexiga. E eles depois também farão uma pequena apresentação de cada um. E, portanto, acho que é esta a forma certa de começar. A primeira pergunta entrará um bocadinho nisso. Não sei qual de vocês é que quer começar, podemos manter a ordem da apresentação e talvez começar o João a falar e perguntar porquê ter aceito este convite, de onde é que conhece o IBC, o que é que tem feito, o que é que fez em termos académicos, ou o que é que fizeste. Vamos manter a conversa na segunda pessoa. Sim, sim, por favor, trata-me por tu. Eu estou careca, mas escusas-me tratar por você. Pronto, e portanto é uma pequena introdução daquilo que foi o teu percurso académico, para que todos possam ter alguma base. Então, muito boa tarde a todos, chamo João Cardoso. Peço desculpa se a imagem estiver um bocadinho tremida ou o som estiver um bocadinho esquisito, não sei porque hoje a internet e tudo está a ir ao contrário, portanto, vamos tentar fazer pelo melhor. Chamo João Cardoso, conheço o Business Club já do ISEGA, já que eu sou licenciado e tirei o mestrado no ISEGA. Sou licenciado em Economia, mestre em Economia e Gestão da Ciência, Tecnologia e Inovação. Basicamente, é um nome muito pomposo, mas é Inovação e Patentes, pode ser assim dirigido. E aceitei o convite porque também era uma dúvida que eu tinha quando era aluno da licenciatura, se devia parar durante uns tempos para ir trabalhar e depois eventualmente voltava para tirar o mestrado, se tirava tudo, se ficava só com a licenciatura ou não ficava. E, portanto, decidi vir aqui aceitar o desafio. E diz-me só uma coisa, para terem um bocadinho mais de contexto. Tu, quando acabaste a tua licenciatura, o passo imediato foi fazer mestrado ou ainda trabalhaste no entretanto? Não. Assim que acabei a licenciatura em 2016, fui logo para o mestrado. Portanto, estive a estudar no ISEG, de forma contínua, sem qualquer trabalho, desde 2013 a 2018, mais coisa, menos coisa. Pronto. Relativamente ao João, é esta a informação. Piedade, vou tratar por Piedade porque é o que temos feito sempre. Por favor, força. Fala-nos um bocadinho sobre ti, sobre aquilo que tens feito. Como é que chegaste aqui? Exato. Então, o meu nome é Rafael Piedade, como podem ver. Eu fui estudante do ISEG de 2016 a 2019. Não há assim tanto tempo, mas parece que já lá vai uns longos anos. Tirei Economia e pronto, acho que conheço o IBC porque tive a feliz ideia de o fundar e então também daí esta relação emocional e não podia deixar de aceitar o convite. Por isso aqui estou eu para falar um pouco sobre o que tenho feito e o porquê das ações que tomei depois da licenciatura. E pronto, estou a dispor para qualquer dúvida que vocês possam ter, alguma coisa que tenham, disponham. Desde que acabaste a licenciatura, que disseste que foi em 2019, certo? O que é que até agora tens feito? Logo depois de acabar a licenciatura, estive a trabalhar na PwC, em consultoria, 11 meses, e agora estou a tirar um mestrado de gestão em Londres até o final de junho. Ok. Ruben, boa tarde, já falámos um bocadinho, mas apresenta-te aí ao pessoal, que não te conhece. Boa tarde. Bem, desde já peço já desculpa pelo meu nome, mas processos eleitorais assim mediáticos tiveram que ausentar-se um pouco e não conseguia chegar a tempo a casa. Um amigo meu disponibilizou-me a casa e o seu computador para eu estar presente. Agradecer o convite da IBC. Eu sou um pouco outsider nisto, eu sou licenciado em Relações Internacionais pelo ISCSP e frequentei o primeiro ano de mestrado no ISEG, da Economia Internacional e Estudos Europeus. Decidi aceitar o convite porque, acima de tudo, acho que a minha experiência poderá ajudar, porque eu cometi, mas se calhar mais à frente falaremos disso, um pouco um erro que foi começar a entrar no mestrado e começar a trabalhar. A minha experiência, posso dizer, comecei no BNP, tive um ano no BNP enquanto frequentava o primeiro ano de mestrado
e depois tive o convite de ir para a Embaixada Portuguesa em Dublin, em que estive 1 ano e acabei de cessar funções há 1 semana, e agora vou voltar ao BNP para outra área do banco, a mais análise financeira. Pronto. Ok, muito bem. Acho que estão as apresentações feitas e acho que para então verdadeiramente a discutir aquilo que nos traz aqui, a primeira pergunta que faço é se depois de acabarem a licenciatura, visto já todos terem acabado, se quando chegaram ao fim, quando receberam o diploma, sentiram que foi aquilo que vocês esperavam e se quando acabaram foi se isso vos deu mais ferramentas para tomarem a decisão que hoje estamos aqui a discutir. João, se quiseres começar. Eu vou ser um bocadinho clichê, mas quando tu acabas a licenciatura, parece que foi ainda ontem que entraste a estudar naquela universidade, se for preciso, numa cidade diferente. Portanto, o curso de Economia deu-me bastantes ferramentas, mas sentia-me ainda um miúdo, sentia-me que ainda não conseguia mostrar verdadeiramente, por exemplo, no mercado de trabalho ou qualquer experiência profissional, que o que eu tivesse aprendido, apesar de ser muito bom, conseguisse ainda mostrar muito valor acrescentado. Portanto, eu decidi entre ir trabalhar e se calhar arrepender-me ou então continuar a estudar, decidi continuar a estudar. Foi uma decisão desse tipo. Não sei se o Rafael ou o Ruben partilham da mesma opinião. Sim, eu se calhar começava já também a falar. Eu sempre tive a orientação de economia e de negócios, então a escolha do curso foi bastante óbvia e acho que consegui aproveitar bem o curso e senti que aqueles 3 anos foram, apesar de algo intensos, que me valorizaram imenso e que me prepararam para o que aí vinha. Eu, para já também uma ideia, consegui ter notas mais ou menos, fazia sempre cursos de lado, criei o clube, conseguia na mesma aproveitar o Vital e o Urban na mesma, portanto conseguia na mesma aproveitar os 3 anos de ISEG. Sempre que no verão, aproveitava sempre para fazer estágios de verão, portanto eu sempre tive a preocupação de aproveitar ao máximo os 3 anos do curso e acho que isso foi bastante importante para depois, para o What's Next, ou seja, para o que vinha a seguir à licenciatura. E nesse sentido, acho que sim, acho que o curso me deu ferramentas para o que vinha a seguir, mas não só o curso em si, não só a parte académica, mas tudo o resto. Ou seja, aqueles 3 anos foram um pacote e não só o curso. Ruben, eu sei que demoraste um bocadinho mais a acabar a tua licenciatura, portanto tens um bocadinho mais ainda de poder na matéria. Estás com o microfone mute. Desculpa. Eu entrei mais tarde na faculdade. Eu, quando acabei o secundário, não sabia o que queria seguir. Eu acabei Ciências e Tecnologia e achei que não era uma área que eu tinha gostado. Então, não tirei 1 ano sabático, mas tirei 2 e comecei a trabalhar empregos jovens, desde a área de turismo, a área de promoção de eventos e tudo isso. Quando decidi entrar na faculdade, entrei em Relações Internacionais, com 21 anos, e acabei o curso em 3 anos. Só que o curso de Relações Internacionais é um curso bastante abrangente, ou seja, desde áreas de Direito, a Política Internacional e Economia, eu sentia que teria que me especializar em algo. Mas eu, para pagar o curso, teria que trabalhar ao mesmo tempo. Algo que eu não fiz durante a licenciatura. Eu, durante a licenciatura, apenas estudei e deixei o trabalho de lado. Mas quando entrei no mestrado, como já disse, tive de trabalhar. Então decidi fazer as duas coisas. Depois o ISEG, tive 1 ano no ISEG, como já referi. Eu escolhi Economia Internacional porque era a área em que eu mais gostava e onde eu tinha um melhor aproveitamento e acabei por seguir. Acho que depois isto vai dar mais pano para mangas, mas fico-me por aqui. Pronto, mas aqui uma questão interessante que o Piedade levantou é todo o trabalho e toda a proatividade que muitas vezes que de uma forma absoluta os estudantes acabam por ter, sobretudo na nossa área, a proatividade que nós temos em procurar sempre fazer mais alguma coisa, em acrescentar alguma coisa, não só ao currículo, mas à vida prática. E de que forma é que sentem que, o Piedade já falou um bocadinho disso, mas de que forma é que tu, João, e tu, Ruben, sentem que essa parte prática, essa componente extra, vos ajudou a criar estas tais ferramentas que a licenciatura só em si não chegava? João, se quiseres começar, vamos manter isto sempre assim por esta ordem alfabética.
Sim, de facto é daquelas coisas boas que o ISEC tem, é que tu vês sempre pessoas a mexer e que isso te ajuda também a desenvolver o teu espírito de não é só o trabalho dentro do curso, não é só ler os livros recomendados, não é só fazer os exercícios que tens de fazer, mas tens de fazer muito mais, não é muito mais, mas tens de fazer alguma coisa fora disso, nem que seja só para desenvolver capacidades que tu sentes que não são tão desenvolvidas pessoalmente. Eu, por acaso, nunca cheguei a fazer nenhum tipo de adesão a nenhum tipo de clube, mas uma coisa que eu fiz bastante e que me ajudou, quer na licenciatura, depois também a perceber o que é que eu iria fazer a seguir, quer fosse ir para mestrado ou ir trabalhar, que era uma decisão que eu tinha na altura, foi participar no programa de Buddies, que, se eu não me engano, ainda continua com o mesmo nome no ISEGA. Tive a oportunidade de contactar com 4 ou 5 buddies diretos, que eram pessoas que estavam ao meu cargo de ajudar, mas depois também todas as pessoas à sua volta. E era interessante ver uma perspectiva muito nórdica, muito alemã, de que eles acabavam o curso, iam trabalhar diretamente para ganhar conhecimento prático e depois vinham para a faculdade, versus um pensamento da Europa de Leste, que era muito focar-se nos estudos durante a licenciatura, passar para o mestrado e então, eventualmente, passar para o mercado de trabalho. E em discussões, em discutir os pontos fortes, os pontos fracos, eu sinceramente percebi que deveria continuar a estudar. Provavelmente vai ser uma coisa que vamos desenvolver ainda mais, mas o facto de eu começar a obter liberdade logo a seguir da licenciatura era um daqueles medos que eu senti de, se eu começar a trabalhar e começar a ter o meu próprio salário, se calhar eu vou ter menos predisposição para ir seguir o mestrado, ou vou adiar durante muito tempo. Por acaso tive a sorte de sempre conseguir ter as minhas contas pagas, quer por ajuda dos meus pais, quer poupanças próprias. Não segui o curso do Ruben de ter de trabalhar e estudar ao mesmo tempo do mestrado, que me ajudou muito na minha decisão, mas é aquele sentimento de liberdade e de ver o dinheiro entrar, pode criar um bloqueio mental de eu gosto de ter liberdade e não quero voltar para os estudos onde passei 5, 10, 15 anos. Não sei, Piedade, se queres acrescentar mais alguma coisa, temos aqui uma pergunta em Ruben. Acho que vamos só dar a palavra ao Ruben, porque ele ainda não entrou nesta parte do extracurricular. Sim, eu enquanto frequentei a licenciatura estive sempre inserido nas associações de estudantes da faculdade e nos núcleos de estudantes, e também fiz um estágio extracurricular que acho que é essencial em qualquer área. As pessoas têm muito estigma, e eu acho que isto se calhar é uma mensagem polémica que eu posso passar. O estigma do estágio extracurricular não pago é algo que são as empresas a explorar o próprio estudante. Mas só que no meu caso ajudou-me bastante a conseguir trabalho no futuro, porque me diferenciou dos meus colegas licenciados e até mesmo dos meus colegas que têm mestrado. Porque eu, quando comecei, eu fiz um estágio no protocolo do Estado, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que foi uns 6 meses que estudava e trabalhava na licenciatura, mas não era um trabalho, era um estágio de 4, 5 horas em que eu tinha total liberdade para ir às aulas, estudar e toda essa liberdade que o estágio me proporcionou. E isso foi essencial. O que o João acabou de dizer o estilo nórdico e o estilo da Europa de Leste, pronto, eu tive que seguir esse, mas é uma coisa essencial, que é, se tem possibilidade de continuar a estudar sem trabalhar, a dica que eu dou é que façam isso, porque é bom, mas é sempre bom, por exemplo, aproveitarem os verões para ganhar algo extra às aulas, por exemplo, trabalhos, e nunca se esqueçam que um trabalho em qualquer área é um trabalho, e é para isso que as pessoas olham quando vão os contratar. Uma pessoa que, e pronto, já me estou a alongar se calhar muito, as pessoas que quando olham a contratar, olham, veem, este rapaz estudou, esta rapariga estudou, mas durante os períodos de férias escolar esteve a trabalhar, ou seja, é proativa, não tem medo de trabalho. Exatamente. E isso é bom. Acho que essa é a palavra-chave, não é? A proatividade. Ser proativo, é ser proativo, mais do que decidir, eu quero estudar, trabalhar ou só estudar. E eu tive também essa questão que o João colocou do dinheiro a entrar, e isso também foi um fator que no mestrado contou, que eu tinha o dinheiro a entrar, pois claro que ele saía, mas eu sentia, eu estou a receber dinheiro e estou a estudar ao mesmo tempo. Calma, se calhar vou optar por fazer uma coisa ou outra. Acho que, por exemplo, acho que o exemplo do Rafael é muito bom. Teve um ano a trabalhar porque sabia que aquilo, se calhar, digo eu, não o conheço, mas pelo que já percebi, teve a trabalhar para conseguir ir para fora estudar. Exatamente. Isso é uma muito boa ideia. Rafael, a pergunta que eu tenho para fazer ao Piedade é mais no sentido
mesmo no extracurricular académico, porque, como já explicaste, fundaste o IBC e gostava de saber porque é que achaste, porque é que na altura, para além da necessidade que é sempre ter uma associação ou criar uma associação que será sempre em prol dos outros, ao fim e ao cabo, e neste caso, os alunos do ISEG, os estudantes, mas para ti, de que forma é que sentiste que isso possa ter acrescentado alguma coisa, neste contexto muito específico de criar o IBC? Sim, criar o IBC foi sempre com o propósito de trabalhar para os outros, ou seja, para os estudantes de ISEG, nunca foi para mim. Mas, efetivamente, trouxe algumas coisas boas e trouxe sempre algum valor acrescentado. Eu desenvolvi um conjunto de características, desenvolvi um conjunto de contactos que não teria feito se não fosse ter criado o IBC. Eu, por exemplo, para dar um exemplo, eu, durante a licenciatura, fiz uma case competition com a Procter & Gamble e a primeira pessoa que nós convidámos para o IBC para um evento foi a pessoa que foi o nosso júri nessa case competition. Depois, nós no IBC fizemos uma semana de mock interviews em que tínhamos várias empresas a fazer aqui tipo fake interviews no ISEG. Uma dessas pessoas era da PwC e foi a pessoa que viu o meu CV quando eu depois fui aceito. E pronto, isto para dizer que o tipo de coisas que nós fazemos quando estamos a ser proativos e a fazer este tipo de atividades, fora o curso, são o tipo de coisas que nos valorizam no futuro e que nos distinguem depois das outras pessoas. Muito bem, exato, muito bem. E agora então, acho que este testemunho daquilo que foi todo o percurso académico, cada um com a sua história, acho que podemos avançar um bocadinho para aquilo que é neste momento o presente e perguntar, vocês, tudo aquilo que vocês fizeram, no caso do João ter tirado licenciatura e mestrado consequentemente, no caso do Rafael ter trabalhado entre a licenciatura e o mestrado e no caso do Ruben ter passado por tudo aquilo que passou, em termos de não só trabalhar quando terminou a licenciatura, mas também trabalhar enquanto fez o seu mestrado. Neste momento, aquilo que vocês fizeram, que vocês são capazes de olhar para trás e olhando para aquilo que vocês estão neste momento, sentiram que todo o processo até agora valeu a pena, da forma que valeu? João? Sim, da minha parte valeu todo o percurso que eu fiz, quer da licenciatura, quer do mestrado. Eu atualmente não estou empregado em nenhuma empresa, mas já tive a oportunidade em trabalhar em duas empresas diferentes. Uma foi só na AMC e na outra foi as Infraestruturas de Portugal. E em ambos, o percurso que eu fiz, quer durante a licenciatura, quer durante o mestrado, deu-me ferramentas para me tornar um ativo de conhecimento, por exemplo. E sentes que o mestrado, desculpa interromper, sentes que o mestrado ajudou a que tivesses tido essas oportunidades, no caso das Infraestruturas de Portugal e no caso da SONAI? Sim, considero. Principalmente por causa de que a licenciatura é muito geral e à medida que tu avanças no teu percurso académico, mestrado e doutoramento, vais tornando um conhecimento cada vez mais específico. Portanto, as pessoas quando olham para o teu currículo e olham para as tuas capacidades, para o teu percurso, também olham para as especificidades que tu já podes trazer. O meu mestrado, já que era muito relacionado com inovação, com tecnologias, ajudou-me a entrar num setor tecnológico, apesar de ser da economia e não ter nenhuma vertente de engenharia ou de programação base, e também ajudou-me a trazer novas perspectivas de análise de dados, de formulação de perguntas, hipóteses, tudo isso que se aprende quer durante a licenciatura, quer durante o mestrado. Ok. A mesma pergunta faço aos outros, aqui com a pequena, e como vocês tiveram essa experiência entre a conjugação da licenciatura, que a pergunta que neste caso é para o Rafael, mas acho que o Ruben também tem toda a capacidade para responder e todo o propósito, que é quando se começa a trabalhar após a licenciatura, começa-se a ganhar a tal independência que vocês há pouco falavam. O quão difícil é voltar a perder essa independência ou, e acrescento eu, se essa independência que vocês criam já é dependente daquilo que vocês querem fazer daqui para a frente. Ou seja, no caso do Rafael, ter trabalhado na PwC foi só um meio para atingir aquilo que neste momento está a fazer na London Business School, do seu mestrado, e se para o Ruben, o trabalhar no BNP, por exemplo, serviu como meio ou como fim? Espero que estejam a perceber a pergunta. Rafael. Eu se calhar falava logo. Sim, foi exatamente como tu disseste, João. Eu sempre, mesmo durante a licenciatura, sempre quis ir estudar fora e ter que conhecer também mais o mundo. Eu fiz a licenciatura em Portugal, estudei sempre em Portugal, depois fiz um semestre de Erasmus e pensei, uau, isto é mesmo fixe, estar fora, conhecer pessoas novas, conhecer novas culturas. E é isto que eu quero fazer nos próximos anos, quero conhecer mais gente, pessoas de outros cantos do mundo, e vi opções que tinha lá fora, e a LBS é sem dúvida uma boa faculdade,
quase tão boa como o ISEG, diria mesmo. E então eu sempre tive o objetivo de pronto, ir para uma boa faculdade fora. E isso, por um lado, orientou-me para que, ok, vou fazer isto e depois vou de certeza para uma faculdade lá fora. E por outro lado, eu vi a PwC também, como tu disseste, como um meio para conseguir, ponto número 1, ter o currículo e preencher os requisitos que a LBS pede. Ponto número 2, ter o dinheiro necessário para investir. E agora faço-te uma pergunta muito particular, que é, achas que é errado do ponto de vista do estudante, do ponto de vista do novo profissional, olhar para um emprego dessa forma? Eu sei que no teu caso, pelo teres feito, não achaste mal, não é? Mas achas que é pertinente uma pessoa pensar, eu não vou trabalhar ou não vou usar este emprego que ao fim e ao cabo a empresa me está a dizer que eu tenho valor para eles e não os vou usar como uma ponte? Achas que pode haver esse dilema quando tomas essa decisão? Sim, quer dizer, em certa medida sim. Eu lembro-me que uma das coisas mais difíceis antes de entrar na LBS foi dizer à minha equipa da PwC que ia sair ou pelo menos que ia tirar o mestrado. Mas, respondendo à tua pergunta, eu não acho que seja necessariamente mau a partir do momento em que tu és profissional e que fazes o teu trabalho ao máximo e que dás o teu máximo durante aqueles 3, 4, 5 meses que seja que estás na empresa, porque eles também te veem como um recurso e como um meio e ter em conta que a partir do momento em que tu consegues atingir aquilo que eles querem de ti, acaba por ser uma troca de favores, ou seja, eles têm o que querem de ti, que é o teu valor, e tu, pronto, neste caso, sais com mais currículo ou com mais bagagem. Portanto, não é necessariamente mau, tendo em conta que tu dás o teu melhor naquele tempo em que estás a trabalhar. Ruben, acredito que estejas a manter-te atualizado na conversa. Qual é a dica? Não, é assim, eu sempre todo arranjei, eu acho que não foi muito pela minha experiência universitária académica, foi muito pela minha experiência profissional. Como eu já disse, eu trabalhei antes de entrar na faculdade e isso quando foi para entrar no primeiro estágio extracurricular, porque foi o único que eu fiz, eles não me perguntaram muito sobre o que era a minha licenciatura, perguntaram muito mais sobre a minha experiência profissional. Verificaram que eu tinha as soft skills necessárias para desempenhar a função. E depois, claro, que quando acabei a licenciatura e entrei no BNP, eu avisei que tinha sido aceito no mestrado, mas eu entrei uma semana antes de começar o mestrado. Logo, o mestrado não foi uma ajuda. Foi uma ajuda, se calhar, na altura em que eu já estava no BNP e estava a ter aulas e eram muito de encontro ao meu trabalho. Ou seja, se calhar a formação que eu estava a ter no BNP era o mestrado do ISEG, dava-me um plus para eu perceber mais facilmente certos conceitos, para certos métodos que eu teria que aplicar no meu trabalho. Isso foi bom. Depois, quando fui convidado para ir para a Embaixada de Dublin, aí o mestrado não teve nada a ver, foi muito mais o trabalho do estágio extracurricular, porque foi através do Ministério que me convidaram, porque eu tinha feito lá um bom trabalho, e depois convidaram-me para a Embaixada de Dublin, e isso foi o melhor, porque a mim, os meus amigos até dizem que quando olham, eu tenho um currículo grande e é para isso que eles, cada vez que eu mando um CV para algum lado, eles olham logo para a minha experiência profissional. Porque o meu mestrado, a minha licenciatura, peço desculpa, é uma licenciatura muito abrangente e o mestrado eu tive um ano, nem cheguei a ser pós-graduação, porque no ISEG, se não me engano, no segundo ano, primeiro semestre, ainda há algumas cadeiras e essas cadeiras fazem com que tu não sejas pós-graduado ao final de um ano, o que eu não acho que seja bem, mas isso é uma crítica que eu faço ao ISEG, que compreendo que seja a melhor escola de economia do país. Isso eu também digo que é verdade. Mas agora faço-te uma pergunta. O João, por exemplo, olhou para o mestrado e neste momento, no presente, consegue reconhecer que o mestrado, e estou a utilizar as palavras dele, consegue reconhecer que o mestrado lhe deu valências e lhe deu certo conhecimento que olhando agora, é completamente necessário, não é? E acho que concordas comigo, João, acho que foi isto que disseste. A pergunta acaba por ser para ti, Ruben. Achas que, como o João diz, o mestrado que tu optaste por não fazer não te vai estar a tirar ferramentas relativamente a todos os outros? É que tu falas muito na questão do mercado de trabalho e é que falas muito na questão profissional, não é? Mas sim, achas que as tuas ferramentas não vão ser muito diferentes daquelas que o João tem, por exemplo? Sim, eu acho que trabalhar é muito mais
as pessoas, depende também da empresa onde tu entras. Se tu entras numa empresa em que a empresa te vai dar uma própria formação, que é no meu caso, o mestrado não é tão relevante. Porquê? Porque tu vais aprender os métodos da empresa, vais aprender as tuas tarefas da empresa diretamente, e o mestrado, eu falo do meu exemplo, o mestrado no ISEG é um mestrado muito teórico, muito teórico. Eu lembro-me de ver a brochura do mestrado na altura para entrar, e eles diziam que eram para entrar em instituições europeias e seguir a carreira, e eu pensei, bem, isto é muito prático. Agora, há uns meses atrás, fui ler de novo e mudou completamente. Passou a dizer que era para o estudo de economia, ou seja, ser um teórico na economia. E eu acho que nas empresas não procuram tanto isso. Isso é um problema pós-Bolonha. O pós-Bolonha foi isso que veio trazer, foi tirar, talvez, a capacidade de uma licenciatura te permitir dar as ferramentas para tu conseguires a trabalhar. É claro que o mestrado vai ser sempre bom para quem não tenha uma experiência profissional ou para quem nunca tenha contactado com o mercado de trabalho, porque vai diferenciar de um licenciado. Isso é óbvio. Mas se tens uma experiência já profissional de 2, 3 anos, as empresas vão olhar muito para a tua experiência profissional e vão se focar. Tu vês as entrevistas de trabalho são muito focadas nisso, na tua experiência. Eu já nem falo nas associações, como a questão dos buddies, ou até o Erasmus. É sempre importante, eles referem sempre muito o Erasmus porque é uma experiência internacional que tiveste lá fora e que mostra que tu consegues adaptar a ambientes que não estás habituado. Claro. E isso é bom. Pronto. E agora, mas faço a pergunta ao contrário, que é, João, o Ruben fala aqui nesta questão do emprego, ter sempre aquela parte da formação e que em qualquer caso e em qualquer cenário é sempre dada uma formação, e acho que o Piedade também pode responder a esta questão, é sempre dada a formação específica para a nossa função, não é? Agora a pergunta que eu faço é, para ti que tiraste já, porque já tens um mestrado feito, tu, quando tiveste esse processo de formação, e neste caso já tiveste duas experiências profissionais que te permitem criar algum tipo de comparação, quando tiveste essa formação específica, achas que o mestrado, apesar de tudo, deu aquele salto a mais do que um colega possivelmente que não tenha tido o mestrado? Depende muito, porque nisso concordo completamente com o Ruben, que as empresas olham muito mais para o teu percurso profissional, porque eles acreditam que uma empresa, para tu estás a trabalhar, vais aprender e vais desenvolver métodos que depois podes aplicar em futuras situações de trabalho. E tal como o Ruben, também assim que entrei em diversas experiências profissionais, também tive de passar por formações para me adaptar ao modo de ser da empresa, ao modo de trabalhar, ao modo de proceder e todo o ecossistema que existe. No início, não. No início, qualquer pessoa tenha mestrado ou não tenha mestrado, sinceramente está muito na mesma base, porque vai ter de aprender e desenvolver os métodos todos que já existem dentro da empresa. Onde é que eu acredito que pode haver uma ligeira edge para o mestrado? É que quando tu entras no teu ritmo de trabalho, e já entras no teu ritmo normal de trabalho, eventualmente tu vais ter de pensar criticamente sobre o que tu estás a fazer, quer seja para desenvolver, quer seja para melhorar, quer seja para propor um método diferente, porque eventualmente tu ouviste dizer nas aulas que devia acontecer X, Y, Z e afinal acontece B. Porquê? E aí acredito que o mestrado a mim ajudou-me bastante, principalmente porque eu era confrontado com métodos que faziam sentido, trabalhavam, sim, mas ao confrontar com toda a teoria, que aí também concordo também com o Ruben, que o ISEG é um bocadinho demasiado teórico para os gostos das empresas, porque é que a teoria dizia uma coisa e a prática dizia outra. E então aí é que o pensamento crítico entra em ação e me torna, se calhar, uma mais-valia maior do que uma pessoa que só tenha licenciatura. Piedade, no teu caso, relativamente à PwC, como vocês, e é uma ideia que se calhar pode estar um bocadinho errada da minha parte, mas vocês quando entram logo assim aos patches, entram logo 30, 10, 15 de cada vez, e acredito que no teu processo de recrutamento e no teu processo de formação dentro da empresa, tenhas tido colegas que ao mesmo tempo tinham um mestrado, muitos deles se calhar até já, não vou arriscar a dizer com doutoramento, mas com pós-graduações, com mestrados, e tu entraste com uma licenciatura, que sei que foi bastante valorosa, mas de que forma é que tu sentiste essa diferença? Sim, não senti. E posso dizer que do nosso batch, como tu lhe chamaste, nós éramos 15 new joiners só de consultoria, pronto, eu não trabalhei muito com a malta de auditoria, éramos 15, e pessoas que só tinham licenciatura eram 3, curiosamente 2 vinham do ISEG.
Mas não senti de todo que as 3 pessoas que tinham licenciatura eram melhores ou piores profissionais do que as que não tinham e tinham mestrado. Primeiro porque, pronto, e como podem imaginar, nas primeiras semanas de PwC e qualquer emprego, temos sempre imensa formação e lá está, formação específica para aquilo que vamos fazer. Portanto, logo aí, se houvesse algum gap, ele deixava quase de existir. E depois, e também pegando um bocado mais do ponto conceptual da pergunta, eu acho que a questão do mestrado depende muito do trabalho para onde vocês vão e daquilo que querem fazer. Porque, por exemplo, ponto número 1, se for mais de investigação, nem há questão de não fazer mestrado, porque claro que uma pessoa que faz um mestrado na área está muito mais preparado para fazer investigação sobre o tema do que uma pessoa que só fez licenciatura muito geral de economia ou de gestão. Portanto, aí nem há questão. Depois, não fazendo investigação, há trabalhos muito mais técnicos e onde aplicas muito mais o conhecimento que aprendeste no curso. Há trabalhos que, ou porque não é bem aquilo, ou simplesmente porque são menos técnicos, não aplicas o que aprendeste no curso. Portanto, também depende muito, o mestrado ou não, é uma questão que depende muito daquilo que é o teu objetivo e daquilo que é o que tu vais eventualmente fazer no futuro. Ruben, o Piedade toca aqui num ponto muito interessante, que é a questão de o mestrado habilita-te para fazeres aquilo que tu trabalhas no mestrado. Agora a pergunta que eu te faço, e tendo passado por esse processo, por essas experiências profissionais, mesmo antes de fazer a licenciatura, a pergunta que eu te faço é: nós sabemos onde é que vamos trabalhar quando acabamos o nosso processo de formação? Pois, é isso. Eu entrei na licenciatura a pensar que queria fazer uma coisa e acabei a licenciatura a dizer que queria fazer outra. Pois, mas a questão é que, por exemplo, olhando para o mestrado, para a licenciatura é essa a questão, é que muitas das vezes divagamos e andamos. O mestrado tem este caráter já um bocadinho mais específico, mas achas que mesmo assim, apesar desse caráter mais específico, saímos cá fora e pensamos, não, nós agora já só vamos por este caminho? É assim, é como o Rafael diz, o mestrado é muito para a área de estudo. Eu acho que concordo plenamente com isso, com ele. Principalmente as faculdades hoje em dia pensam muito nisso. Agora, claro que o mestrado te vai ajudar a entrar em portas que tu não consegues entrar apenas e só com uma licenciatura. Por exemplo, empresas como Sonai, eu sei disto, Sonai, acho que só aceita com Master em certas áreas. É claro que tu entras, quando entras para o mestrado, é com aquele intuito de querer seguir aquela área em específico, porque é isso que é um mestrado, é uma especificação, ser especialista numa certa área da tua licenciatura. E isso é importante. Acho que o mestrado pode fechar um bocado os caminhos, mas isso pode ser bom ou pode ser mau, porque se tu gostares do mestrado é claro que vai ser ótimo, mas não gostares, acredito que podes mesmo assim outros caminhos, que não o do mestrado. Agora, é essencialmente, e concordo plenamente com o João, dá-te uma massa crítica que tu não tens noutros sentidos. Em certos momentos tu estás no teu trabalho e consegues ser mais rápido a pensar porque é que aquilo é assim e não é de outra forma, porque ouviste, tens uma certa, aquele armazém de conhecimento que nós pensamos, nunca me vou lembrar nisto na vida, tens flashbacks, te lembras, eu lembro disto na faculdade, e isso ajuda-te a interiorizar uma função ou até mesmo depois arranjar melhores soluções para chegares a uma conclusão. Isso concordo plenamente com o João e com o Rafael, que o mestrado ajuda-te na análise, numa análise mais crítica das questões. João, e trocando aqui um bocadinho naquilo que eles disseram os dois, achas que o mestrado te filtrou ou condicionou mais as escolhas e as oportunidades que tiveste quando acabaste esse mestrado, ou achas que mesmo assim o teu espectro continua bastante lato daquilo que era o mercado profissional, o mercado de trabalho? Entra também um bocadinho a questão do mestrado, sim. Concordo que eles disseram que o mestrado especializa-te e, tal como eu disse, o mestrado dá-te muitas competências para uma certa característica, uma certa função. Mas depois também depende um bocadinho, na minha opinião, isto é uma opinião só minha, do teu nível de o que é que queres fazer. Curto, médio e longo prazo. És uma pessoa que quer atingir um certo objetivo, ok, importas-te andar a saltar entre setores para aprenderes várias técnicas, gostavas de ter um mestrado só mesmo para seguir naquela direção? Eu, por exemplo, tirei o meu mestrado porque eu tenho um objetivo a longo prazo que quero atingir. A curto prazo,
Eu não me importo de estar dentro do scope do meu mestrado ou andar a saltitar em caminhos relativamente paralelos e próximos, desde que eu consiga a longo prazo atingir aquele meu objetivo final. Por exemplo, não sei se o Rafael ou o Ruben acham que isto é uma ideia disparatada, se concordam em parte. Não, eu concordo plenamente. Acho que ter objetivos ajuda sempre. Claro. Ruben. Sim, concordo, porque nós hoje em dia, a nossa geração, eu acho, pensa muito a longo prazo. Eu ouvia muitas vezes um professor do ISEG dizer que o mestrado, acima de tudo, era para conseguirmos salários e empregos que nós não conseguimos apenas ir só com uma licenciatura. E acho que isso é uma questão que o mestrado é importante. Agora, claro, se nós queremos começar logo a entrar no mercado de trabalho, um mestrado, ou por exemplo, criar carreira numa empresa que sabes que dá oportunidade a quem não tenha tantas habilitações, mas que tenha o conhecimento da empresa e que aí te permita subir na empresa, não precisas, eu na minha opinião, não precisas de um mestrado. Mas claro que o mestrado dá um certo estatuto para conseguires uns voos mais altos, por assim dizer. E agora uma pergunta que deriva um bocadinho desta linha de raciocínio, que é: acham que o mestrado, ou que as empresas, que não são vocês que fazem esta tal redução do espectro, mas que acabam por ser as empresas que deixam de vos procurar, certo tipo de empresas deixam de vos procurar por vocês fazerem determinado mestrado? Acham que ao especializarem-se, ao tornarem-se melhores naquela determinada área, determinadas empresas deixam de olhar para vocês porque já são especializados demais? João? Eu não vou dizer que nos deixam de procurar, mas olham para nós com algumas dúvidas. Por exemplo, se eles gostavam que tu fizesse uma função muito específica, que fosse dentro da consultoria, vou imaginar, e tu tens um mestrado relativamente diferente das ideias que eles já possam ter de que é um percurso normal, eles ficam a olhar um bocadinho para ti e se calhar não dão um benefício da dúvida de esta pessoa é capaz mesmo com esta carga horária, com esta carga de trabalho. Não nos fecha, mas são capazes de deixar algumas dúvidas. Piedade. Eu, por acaso, não concordo a 100%, porque, e falando em particular da consultoria, especialmente de algumas empresas mais conhecidas, há muitas pessoas a trabalhar em consultoria que são ex-médicos, ex-músicos, quase tudo. Claro que acredito que para certas empresas nem sequer se ponha, mas neste tipo de empresas, passando a parte do CV, e o que eles querem ver não é necessariamente se tens mestrado ou não, é se és bom aluno, se tens experiência internacional e se tens algum background profissional também. Passando a parte do CV, depois depende muito do que você vai fazer nas entrevistas. E aí o mestrado pode ajudar ou não, mas não é necessariamente uma coisa que eles vão conferir como sendo um requisito ou como sendo uma coisa a tirar. Portanto, dava esta ideia de que depende muito, acredito eu, mas que é possível trabalhar em consultoria ou outras empresas e outras áreas, tendo um background talvez menos esperado. E eu posso dar exemplo de pessoas que estão comigo agora no mestrado, que são, lá está, ex-médicos, malta que veio de artes, malta que veio de línguas e de história, e que estão a trabalhar para a consultoria e que provavelmente vão conseguir, tendo outros exemplos que nem sequer fizeram mestrado em gestão. Ruben? Eu acho que, acima de tudo... Não, ouvi. Eu acho que, acima de tudo, as soft skills são muito mais importantes do que qualquer área. Por exemplo, tens diversas áreas como, por exemplo, a tecnologia. Pessoal que é veterinário, é engenheiro agrónomo e está a trabalhar hoje em dia em áreas como de IT, sabe programar. É isso que as empresas hoje procuram. Procuram soft skills que consigam dar um plus à equipa. Não acho que o mestrado numa certa área te vá tirar. É claro que eles podem achar, se tiveres um concorrente, porque isto é tudo, isto é concorrência, não é? Se tiveres uma pessoa no mestrado na área e tu não tens o mestrado na área e as soft skills que ele tem e tu também tens, claro que eles vão optar por ele, não é? Isso é óbvio, qualquer pessoa... Aqui entra, e referes este conceito de soft skills, e acho que todos concordamos nessa afirmação, mas a questão é, e acho que é aqui que se põe o papel dos diplomas quando os tens, que é, e é essa um bocadinho a minha pergunta,
acham que a facilidade em entrarem na porta de diversas entrevistas para mostrar que de facto essas soft skills existem, acham que o especializar-se não torna um bocadinho mais difícil a entrada na porta? Ruben, Não, acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Acho que isso não te vai fechar uma porta ou deixar. Porque as soft skills é uma coisa inerente e que de facto é extremamente importante quando entramos na porta e somos capazes de demonstrar. Agora, a minha pergunta entroncava um bocadinho mais no sentido de e abrir a porta. É fácil na mesma abrir a porta num espectro lato de empresas quando se está especializado em determinada coisa? Sim, porque tu vais ver muitas vezes, e as empresas, quando tu vês o job description, e é muito vago. Tu vês uma empresa que pede gestão, mestrado em gestão. Eu sou de gestão industrial. Ok, dá. Tu és de economia internacional. Está lá a economia. É possível que dê. Por isso, eles não pedem, nunca pedem. São já vagas em que a tua experiência profissional já tem que ser acima de 3 ou 4 anos para eles dizerem nós queremos uma pessoa com estas características e com este mestrado. Aí sim o mestrado vai fechar. Mas não acho que no início de carreira uma pessoa que tenha um mestrado por exemplo, agora estou-me a lembrar de um mestrado aí no ISEG, que é o novo, acho eu, que é bastante interessante, que é Sistemas de Informação, se não me engano. Não acho que te vá tirar uma entrada, por exemplo, de gestão. Acho que não. Acho que por aí até não te fecha a porta. João? Não, aí concordo plenamente com o Ruben. Quanto mais avançado estás na carreira, mais te fecha portas. No início, desde que seja a mesma área de estudo, a porta está aberta e depois eles eventualmente fazem um novo critério de análise. Rafael, como é que achas que as empresas aí fora olham para esta realidade se calhar um bocadinho diferente daquilo que as portuguesas olham? Ou achas que é igual? Não, eu acho que qualquer empresa trabalha de uma forma muito parecida. E é o mesmo que tu pensares que a faculdade de onde tu vens influencia passares à entrevista ou não. Se tem algum peso, pode ter, mas se tu mostrares no teu CV que tens as características que eles precisam, nomeadamente que és academicamente, tens sucesso académico e que tens experiência profissional e que tens background internacional, se tu conseguires mostrar isto no teu CV, independentemente da tua faculdade, ou neste caso do teu mestrado, eu acho que tu passas à entrevista. Pode não ser sempre assim, mas na maioria das vezes vai ser sempre assim. Ou seja, desde que tu mostres que és bom pelo que tu és, ter um mestrado ou não é um bocado acessório. Muito bem. Pois é esta tal questão. Então, o que concordamos é que o mestrado é importante, muitas vezes determinadas etapas que possam fazer até chegar ao mestrado é um meio, mas que não é o mestrado que vos vai impedir de fazer o que quer que seja, a partir do momento que, como o Ruben diz e reforça, tenham a experiência profissional e tenham a proatividade para conduzir tudo isto, não é? Portanto, isto liga-me um bocadinho àquilo que possa ser o futuro. E vocês há pouco falavam aí da questão do curto prazo, do longo prazo. A pergunta agora será, então, olhando um bocadinho para o futuro e perspectivando aquilo que vem daqui para a frente e com todas as condições que nós sabemos que neste momento são, embora conjunturais, são algo muito próprio da questão do Covid, são muito inerentes àquilo que é a nossa realidade. De que forma é que vem o vosso futuro, quer seja no curto, no médio, no longo prazo, com todo aquilo que é o vosso track record até agora? No caso do João, tendo feito o que já fez, no caso do Piedade, neste momento, estar a começar agora um projeto de mestrado, e no caso do Ruben, vindo agora da Irlanda e estando de novo a entrar no mercado português. De que forma é que vocês olham para esse futuro, João? Repete só a pergunta, se faz favor, que isto cortou um bocadinho. A pergunta é, de que forma é que, tendo passado por tudo aquilo que tu passaste, olhas para o teu curto, médio prazo no futuro, no longo prazo? Até agora, do que eu passei de curto, tudo o que passei até agora, que é a licenciatura, que é trabalho, está tudo a endireitar-se para, no curto prazo, sim, vai ser difícil, por causa de toda esta questão do Covid, como disseste, vai ser um período algo complicado, não vamos entrar em quanto tempo, porque isso é sempre uma incógnita do carago, mas tudo está-me a dar carga que consegue suportar os meus desejos e aquilo que eu pretendo atingir no curto, médio e longo prazo. Por exemplo, posso dar
Posso dar agora o exemplo do curto prazo, de que apesar de ter tirado a licenciatura e o mestrado, não se pode ficar com a ideia que simplesmente pode-se deixar de estudar e tudo o resto vem ter connosco. Por exemplo, uma das coisas que eu notei durante a licenciatura, mestrado e agora que trabalhei é que havia certas competências que me faziam falta. Portanto, tens de manter sempre aquele panorama de que estudaste, ok, podes ir trabalhar, mas tens de ter sempre a mente aberta para ir aprendendo, quer seja durante o trabalho, quer seja tirar cursos paralelos, quer seja ir àqueles bootcamps, se quiseres. Tens tudo o que deu até agora deu-te carga, mas não é o suficiente. Tens de sempre atualizar. A ideia que tentas passar é, no momento em que estás no teu tempo académico, naquilo que é o teu período académico, é importante reforçar com atividades extracurriculares que fujam um bocadinho mais à parte teórica e entrem um bocadinho mais na componente prática. Enquanto que, a partir do momento que entras no mercado de trabalho, é sempre importante manteres uma componente teórica que se vai equivalendo àquilo que é o teu crescimento no mercado de trabalho profissional, não é? Sim, de forma melhor bem dita, completamente. Não é melhor dita, é só um bocadinho mais resumida. Rafael, piedade. A pergunta é o curto, o médio prazo, o longo prazo. Eu apontei. Eu tive a sorte, eu acho que é um bocado uma sorte, de sempre ter sido muito obstinado. Eu sempre soube mais ou menos o que é que queria fazer. E então todas as decisões que tomei foram tendo em conta esse objetivo e tendo em conta esse futuro. E até agora tudo tem ido no sentido certo. E, neste caso, o mestrado está a ir também no sentido de ajudar aquilo que era o objetivo, que é entrar numa empresa de topo de consultoria. Eu sempre fui muito orientado para isto e, tanto agora como quando saí da faculdade, do ISEG, neste caso, o passo que tomei foi sempre muito lógico e teve sempre a sorte de ser bem sucedido. É a questão do objetivo, não é? Que falavam aí há pouco. Exatamente. E, neste caso, pronto, eu acho que, tenho quase certeza, mas não vou dar, nunca se sabe. A faculdade onde estou, o curso onde estou, está-me a abrir e vai-me abrir imensas portas. Claro. E a tudo a correr bem, será mais um passo naquilo que é a direção ao objetivo. E lá está. Desculpa. Só para dizer que, às vezes, e acaso ser um bocado Fred Canto e Castro, mas é importante, é normal que nós não saibamos sempre o que é que vamos fazer. Isso é absolutamente normal. Há pessoas com 40 anos, empregos de topo, em cargos de topo, que não é nada disto que eu quero fazer. Isso é normal. Mas ter uma linha orientadora e ter um objetivo assim muito a longe, uma luz ao fundo do túnel é importante, porque depois as decisões que nós tomamos vão nesse sentido e são muito importantes ter em conta isso. Desculpa ter interrompido, piedade. Não, força. Ruben, como é que vês, como é que está a ser o regresso a Portugal e de que forma é que vês esse futuro em Portugal ou fora outra vez? Isso é quase uma pergunta, como se costuma dizer, para 1 milhão de euros neste momento, não é? Que isto, num momento de incerteza como estamos. Bem, a curto, médio prazo eu tenho um objetivo. Quando acabei a licenciatura tinha esse objetivo. Mas esse objetivo é um objetivo com um grande se. E eu, para isso, caso esse objetivo não seja concretizado, tenho que ter uma carreira paralela que me consiga dar estabilidade na vida financeira e profissional para caso isso não resulte, eu consiga prosseguir. Agora, tive a sorte de cheguei a dia 10 ou dia 11 a Portugal, 15 dias depois, recebi esta oferta de trabalho, foi ótimo, por isso eu estou no caminho correto que quero seguir, mas é complicado agora num momento de incerteza dizer se vai tudo correr bem, porque hoje em dia não sabe se depois da manhã vai haver um lockdown e agora é um momento muito complicado para se entrar em novos trabalhos, porque as formações e tudo isso, a interação com os colegas por videochamada não é a mesma interação que tu tens no teu ambiente de trabalho. Mas nunca voltar ao mestrado? Voltar ao mestrado, talvez no momento em que esteja mais estável, porque como é que eu ia dizer? Quando me perguntam, eu vou já avançar para isto, quando me perguntam, Ruben, vale a pena estudar e trabalhar? Eu digo assim, olha, a vida, isto é um bocado até um conceito que eu tirei da licenciatura, que é, a vida é um triângulo. Tu tens a tua área profissional, a tua área social e a tua área académica. Só podes escolher duas. O que é que queres fazer? E é isso. Eu não consegui conjugar a área social com a área académica e profissional. Foi um desastre. Eu cheguei a certo momento e disse assim, foi o maior erro da minha vida, foi estudar e trabalhar. Colegas meus de mestrado o que fizeram, e aí é um conselho que dou, e esse conselho talvez seja o melhor conselho que eu posso dar é, vocês estabilizem no mestrado,
estabilizem e aí depois, passado 6 meses, 7 meses, ou até mesmo no final do primeiro ano, procurem um emprego. Procurem um emprego antes de terminar a fase da tese ou até mesmo acabar o primeiro semestre, porque as pessoas pensam, por exemplo, no ISEG, eu vou dar o exemplo do ISEG, as pessoas pensam pós-laboral. Pós-laboral, há muita gente que está a trabalhar. Não é verdade. No ISEG, na minha turma, éramos 3, 4, numa turma de 30, quem estava a trabalhar, quem tinha o estatuto de trabalhador estudante. Porque eu posso garantir aqui que não há um único curso de mestrado que esteja preparado para pessoas que estejam a trabalhar. Isso são pós-graduações. E não é um pós-graduação, não é um mestrado. Então, a carga de trabalho que é preciso fazer num mestrado é uma carga de trabalho muito diferente para quem tem um trabalho. Eu posso dar o meu exemplo. Eu entrava no banco às 8 da manhã, às 5 da manhã, às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, tinha que sair para ir para o ISEG. Chegava ao ISEG, eram 6 e meia, tinha as aulas, saía às 10, chegava a casa à meia-noite. E este ritmo durante um mês inteiro, durante um semestre inteiro, no início, porque coincidiu, como eu já disse, a entrada no banco, a entrada no mestrado, foi, olha, claro. Como antes tu disseste na conversa, eu estou assim um bocadinho mais forte, aí fiquei um bocadinho mais magro. Exatamente. Muito bem, acho que agora podemos abrir, já temos aqui algumas, podemos aqui abrir o espaço para as perguntas de quem está a ver e a ouvir, e vou respeitar aqui a ordem. Relativamente aqui à pergunta do César já foi respondida. Ruben, a Jéssica pergunta como foi a experiência de viver e trabalhar na Irlanda, isto porque ela está a pensar em tirá-la ao mestrado. Bem, eu acho muita graça, normalmente o pessoal de economia e tudo fala da Irlanda como um mundo liberal perfeito. É isto que eu tenho, é logo a minha primeira coisa, que quando ia para a Irlanda toda a gente, crescimento económico, emprego, tudo muito bom, mas depois esquecem, é aquilo que no ISEG me ensinavam, ok, está aqui um número, mas este número por trás disto, o que é que está por trás deste número? Viver na Irlanda foi uma experiência que agora com o Covid, um bocado complicada, porque Tu tiveste quanto tempo na Irlanda, desculpa? Tive um ano okay. E umas semanas. Agora, na Irlanda há uma coisa que tem que se preparar, é um custo de vida muito, muito alto. É um custo de vida muito alto. As rendas de um quarto equivalem a uma renda de um T2 no centro de Lisboa, para terem uma noção. É uma vida muito complicada. Agora, situação, estudar é completamente trabalhar, porque estudar há uma possibilidade no estudo que é criar relações para além de profissionais. E isso é muito bom. Eu apanhei uma fase muito complicada, que foi a fase de Covid. A Irlanda teve mais de um mês em confinamento, e depois o desconfinamento que houve, os processos de desconfinamento foram muito lentos e eles agora voltaram ao lockdown. Foi um bocado solitário, mas viver na Irlanda é um país que tem uma segurança super, é um dos países mais seguros da Europa, que onde eu já estive. Anda-se na rua sem qualquer tipo de problema, mas é um custo de vida muito elevado. É preciso uma bagagem económica muito grande para se conseguir sobreviver na Irlanda. Não em termos de comida ou em termos de alimentação, mas em termos de habitação. É muito complicado. Foi uma das razões que me fez voltar para Portugal. Eu não conseguia a estabilidade necessária para construir vida na Irlanda. Pois, e é uma pena que, mesmo a situação do Covid, e já vamos falar um bocadinho disso a seguir, que temos aqui uma pergunta relativamente a isso, o Covid impossibilitou-te muito aquilo que seria a tua experiência, não é? Porque tiveste mais de metade do teu tempo lá com a situação do Covid. Sim, e, portanto... Sim. Eu, para terem noção, eu não conseguia, a fase em que eu queria planear conhecer a Irlanda, não consegui porque estava confinado. E foi complicado. Mas se me perguntarem viver na Irlanda, eu gostei de viver na Irlanda, principalmente Dublin, é uma cidade muito multicultural, onde se conhece muita gente de várias nacionalidades. Eu estava num ambiente onde a embaixada é um ambiente muito mais, com a faixa etária muito mais alta, mas consegui fazer algumas amizades. Mas em termos, todas as pessoas que eu conheci, que estudaram na Irlanda, tiraram mestrado na Irlanda, não quiseram sair. Porque a Irlanda dá um estilo de vida muito bom, se tiver um emprego bom. Claro. Se não tiver um emprego qualificado, e muita da mão dos portugueses que vão para a Irlanda são qualificados. Não há muita aquela migração na Irlanda antiga.
como existe em França, mas eu aconselho a estudar lá. E atenção, os mestrados lá, o conhecimento que eu tenho, é um mestrado muito, muito prático. Muito prático. Pronto, ficamos aí já com a ideia, então, do Espero- que é. Espero que a espero Jéssica que- tenha... Sim, ficado elucidada. muito bem. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Temos aqui o António Mateus, com uma questão para o Piedade. O facto de ser necessários alguns exames para candidaturas a universidades estrangeiras, como o GMAT e a questão do inglês, do C1, neste caso, por exemplo, também foi uma razão para parares um ano e permitires assim uma melhor preparação. E se para além disso pode explicar melhor como foi o processo de entrar na LBS. Só dizer que se alguma questão que vocês tenham e que não fique resolvida, podem falar comigo por LinkedIn, por e-mail, por o que vocês quiserem. Temos amigos em comum, por isso não vai ser difícil de me encontrarem. Quanto à pergunta do António, eu estive aqui a tirar notas enquanto estava a ouvir o Ruben. Eu fiz efetivamente o GMAT e o TOEFL, neste caso, durante o período em que estive na PwC, mas não foi por isso que estive na PwC. Ou seja, eu aproveitei aquele aninho para o fazer, mas tive amigos que fizeram o GMAT enquanto estavam a acabar a licenciatura no ISEG. Por isso, se quiserem mesmo fazer o GMAT sem parar para trabalhar, é fazível. Depende muito daquilo que é a vossa organização e como é que vocês pensam que vai ser os vossos next steps. Processo para entrar. Processo para entrar na LBS. Eu não conheço muitos processos, mas este foi bastante exigente. Tinha que ter um bom GMAT, tinha que ter um bom TOEFL, ou seja, tinha que falar bem inglês. Depois tinhas que preencher todo um formulário de candidatura em que tinhas que fazer 2 essays, em que basicamente explicavas o que é que tu vais trazer à LBS e o que é que esperas que a LBS te traga. E depois tinhas que dizer o teu plano A e o teu plano B depois do mestrado. E era tipo essays de, não sei, tipo 10 páginas cada. E, mais do que isso, tinham que ter também 2 recomendações. E eles aconselham que seja uma recomendação mais profissional e uma recomendação mais académica. GMAT, TOEFL, todo o formulário, as essays, as recomendações, e depois, passando esta fase, vão a entrevistas. Normalmente é feito por um alumni da faculdade, e neste caso foi por Zoom, e pronto, basicamente têm que mostrar aquilo que eles querem ver, que eles valem. E basicamente, só para vos dar aqui também a nota, a LBS, e acredito que muitas faculdades lá fora, e mesmo em Portugal, eles querem ver 4 grandes pilares. Querem ver que vocês são bons academicamente, querem ver que vocês têm alguma experiência profissional, querem ver que vocês têm alguma abertura internacional, Erasmus ou algum voluntariado que tenham feito lá fora, e querem ver que vocês têm características de liderança e que pós-mestrado vão ser pessoas com alguma drive e com alguma capazes de liderar equipas. Portanto, neste processo todo tem que mostrar estas 4 características. Muito bem. Obrigado pela resposta e obrigado pela pergunta, António. Temos aqui mais uma pergunta da Marlene, e acho que podemos começar pelo João, e faço a pergunta estendida ao resto, ao Rafael e ao Ruben, mas começamos pelo João. Tendo em conta a atual situação no mundo, com a pandemia e o aumento do desemprego, se acham que será mais seguro para quem está agora a acabar a licenciatura e começar já o mestrado e não fazer a pausa para trabalhar? Ou consideram que, apesar disso, a situação da pandemia não afeta essa decisão? João? Não se pode. É impossível dizer que a pandemia não afeta a decisão. É um impacto que está a ter um impacto forte nas empresas, não só portuguesas, mas também a nível mundial. Não é uma crise, como por norma se diz, que atinge a cada 10 anos Portugal. É uma crise literalmente mundial. Sinceramente, o meu conselho seria para seguir para o mestrado. Pelo menos durante um ano, que aí também subscrevo com o que disse o Ruben, que durante o primeiro ano estudar sem grandes complicações de trabalho e depois começar a procurar o seu trabalho, porque também em um ano o mundo já vai estar diferente. Pode ser que haja vacina, pode ser que as coisas estejam a começar a melhorar e sempre existe um buffer para não só desenvolver capacidades, mas também para ver o que é que acontece e como é que se desenvolve. Mas agora acrescento aqui uma pergunta a esta pergunta, que é, achas que, como é que eu ia dizer isto? Achas que todo o processo de mestrado, todo o processo de aprendizagem que está por trás do mestrado que tu tiveste, tendo que ir às aulas, tendo que estar e tendo contacto constante com colegas, ir ao pátio, fazer isto, fazer aquilo, ir à faculdade, e uma pessoa que agora entre para o mestrado ou que esteja a pensar em setembro, não sabendo como é que possa estar a situação em setembro,
provavelmente continuar a ter este clima de aulas e de confraternização que ao fim e ao cabo acaba por não existir, se isso também vai ser prejudicial para aquilo que é o processo de aprendizagem no mestrado, João. É um bocadinho... E desculpa interromper, porque eu acho que, e a impressão que me deixam sempre é que o mestrado tem muita componente do trabalho de grupo e muitas cadeiras nesse sentido. Sim, aí completamente. Com o mestrado é uma vertente muito mais de trabalhos de grupo versus um trabalho mais individualizado que eu senti na licenciatura. Vai trazer desafios, vai trazer pontos negativos, sim, não vou mentir, mas a verdade é que também te vai dar, se for preciso, uma outra estaleca de adaptação que tu não tens durante o contacto físico. Está bem que o facto de ir ao pátio, o facto de estar presencialmente com os teus colegas vai trazer-te um novo conjunto de desenvolvimentos, de características, mas a verdade é que esse convívio também pode continuar a existir no virtual. Quantas vezes é que eu não estive a falar e a tomar café virtualmente com os meus colegas quando eu estava, por exemplo, no Porto e os meus colegas estavam no Algarve? É apenas uma questão de adaptação e de dar um clique mental. Não vou mentir que tem pontos negativos, mas é um ponto positivo que também vai desenvolver as tuas capacidades críticas e também as tuas capacidades tecnológicas. Piedade, achas que o começar agora mestrado foi juntar o útil ao agradável neste contexto do Covid, ou sentes que o teu mestrado também vai sofrer um bocadinho por tabela com a situação do Covid? E respondendo mais concretamente à pergunta da Marlene, se fazer, para quem está agora a acabar a licenciatura, é o passo certo do mestrado dada a situação? Eu começava por aí e depois queria que lembrasse a segunda pergunta, porque depois tenho memória porque vão esquecer de certeza. Tá bem. Mas para responder à pergunta da Marlene, e não necessariamente a concordar com o que o João disse, assim, eu tenho plena noção que efetivamente houve um abrandamento do recrutamento e isso quer dizer, não dá para negar. Dito isto, algumas empresas, e pelo menos aquelas a quem eu tenho tido acesso, continuam a recrutar. Portanto, se vocês quiserem mesmo trabalhar em certa empresa e se por acaso essa empresa continua a recrutar, não vejo que o Covid seja um período que vos vai tirar a experiência de trabalhar, porque tal como pode impactar a experiência do mestrado, também vai impactar a experiência do trabalho, é o que é. Portanto, se quiserem mesmo trabalhar na empresa X e essa empresa estiver a recrutar, que é o caso em algumas, não vejo por que fazer mestrado. Dito isto, se a empresa que vocês querem não está a recrutar, ou se simplesmente não têm a certeza e não se querem meter já nisso, vejo que o mestrado é uma boa hipótese. E se tiverem, se virem nisso, aproveitem. Ou seja, se quiserem um mestrado X e se isso fizer sentido. Se for só porque sim, também não parece que vale a pena. Pronto, e a segunda pergunta é se tu agora te vês mais facilmente, eu sei que vai estar de alguma forma condicionado, mas achas que trabalhar agora seria mais difícil? Estar na PwC agora seria mais difícil do que estás a tirar o teu mestrado agora? Eu, nesse aspecto, posso dar uma opinião informada, porque estive a trabalhar na PwC em período de Covid, portanto sei bem o que é que aquilo consistia. E volto a dizer, quer dizer, impacto ao trabalho, mas também impacto ao mestrado. Pois é isso. Para vos dar uma ideia, pronto, na PwC estava a trabalhar de casa, como 90% dos portugueses diria, e o trabalho era mais ou menos o mesmo. A diferença é que não via os meus colegas, não parava para almoçar, estava sempre em frente ao computador e pronto, muda aqui um bocado a dinâmica. Mas o mesmo acontece com o mestrado, ou seja, neste caso na LBS nós só vamos a 50% das aulas, que é para as turmas trocarem, não há o mesmo convívio com os colegas, os eventos com as empresas são todos online, o que traz coisas boas e coisas más, mas isto para dizer que tanto no mundo empresarial e no mundo do mercado de trabalho, como no mestrado, o Covid tem impactos transversais. Por isso, preparem-se para estarem muitas horas ao computador, muitas horas em Zoom e em Teams, quer escolham o mestrado, quer escolham o mercado de trabalho. Ruben, para rematar aqui esta pergunta, estás com o microfone mute. Mestrado ou trabalhar? Estive a andar aqui no review por causa de uns problemas técnicos. Não, olha, eu se calhar aqui vou ser um bocado contraproducente e vou dizer, ótimo, aproveitem para fazer um mestrado. Eu contraproducente na questão do que eu tive aqui a debitar, porque eu acho que mestrado neste altura, porque como o Rafael disse, há empresas que congelaram completamente as contratações, mas claro, se verificarem que a empresa onde querem trabalhar está a continuar a recrutar e se tem mais do que uma licenciatura, eu acho que devem tentar a vossa sorte. Mas o mestrado é sempre uma base para se manterem ocupados, para não pararem, porque o maior erro neste momento
é parar. Não se pode parar porque estar à espera com o emprego. Eu não vou estudar, não vou mestrado porque acho que vou conseguir um emprego. Não pensem no achar. Se vão assim, vai ser muito, muito complicado. Tenham um mestrado, façam um mestrado. Se conseguir surgir a oportunidade durante esse mestrado, pensem se já estão estáveis no mestrado para conseguirem fazer o trabalho. Agora, o que o Rafael disse aqui, estar a trabalhar e estudar, eu acho que neste momento talvez seja mais fácil trabalhar e estudar. Porquê? Porque o tempo que se perde em deslocações é muito grande. E estar em casa. Eu vou dar o meu exemplo porque eu estava na Irlanda e no confinamento houve muitos momentos a pensar, se calhar agora era uma boa altura para fazer o mestrado do ISEG. Porquê? Porque eram todas as aulas por Zoom e eu estava na Irlanda, chegava à casa, eu estava em casa a trabalhar para a embaixada e era terminar aquele horário e começar as aulas. Se talvez fosse melhor, porque também não tinha uma vida social como tinha aqui em Portugal e se calhar tinha uma boa opção. Mas neste momento, eu se tivesse estabilidade financeira para o fazer, eu tirava mestrado. Mas claro, o background que vocês têm neste momento, se são pessoas sem experiência profissional, tirar um mestrado vai ser pouco. Vai ser pouco porque é muito difícil neste momento arranjar trabalho sem uma única experiência profissional. E eu digo sem experiência profissional não é desprimor para qualquer outro tipo de trabalho ou de emprego. Só eu digo isto muitas vezes na brincadeira, tiraste cafés num café, mete isso no teu currículo, isso é experiência profissional. Claro. Façam qualquer coisa para enriquecer o vosso currículo a nível de experiência profissional, porque trabalho é trabalho e isso é que importa. Acho que, Marlene, obrigado pela pergunta. Acho que ficas aqui com uma perspectiva um bocadinho diferente dos três, embora todos acabem por ter pontos em que ambos se tocam. E acho que... Mas, João, deixa-me só dizer uma coisa. Como o Rafael disse, peço desculpa, se tiverem dúvidas, eu sou mais difícil de encontrar porque eu não sou um iseguiano, mas podem procurar no Facebook, porque o Ruben Bexigas não há muitos, posso-vos garantir. Exatamente. Agora, eu acho que para acabar, e acho que é a melhor forma de acabarmos, é, de alguma forma, pegar em todo o conteúdo desta conversa e tentar resumi-lo na seguinte pergunta, ou dando a resposta à seguinte pergunta, que é, e a Marlene entronca aqui muito bem nesse caminho, que é, vamos pensar, vamos voltar atrás, para mim é um bocadinho mais fácil, que foi há menos tempo, acabar o curso, acabar a licenciatura, aliás, que conselhos é que, se vocês, com o conhecimento que agora vocês têm, que conselhos é que vocês dariam ao rapaz que acabou a licenciatura quando acabaram? Eu acho que vou só falar um bocadinho, se me permitem este espaço. É importante que sejam escolhas, e é a única coisa que eu vou dizer, é importante que quando olharem para o mestrado ou quando olharem para o processo de entrada no mercado de trabalho, sejam sempre escolhas bastante informadas, porque a decisão vai ser sempre vossa e são vocês que têm de possuir toda a informação que vocês precisam para tomar essa escolha. Muitas vezes, e agora esta última pergunta serviu para mostrar um bocadinho isso, que é olhar para um mestrado pós-laboral, se calhar neste momento não tem tanto efeito, com a situação toda do Covid, como teria há um ano atrás. E, portanto, ter um mestrado pós-laboral hoje em dia já é um bocadinho mais, para quem quer trabalhar, já é um bocadinho diferente do que seria o ano passado, ou como vai ser daqui a um ano, esperamos nós que já não estejamos nesta situação. Portanto, o meu principal conselho é sejam sempre escolhas bastante informadas e estejam sempre seguros da decisão que tomam. Sei que é difícil estar seguro dessa decisão, mas se tiverem a informação toda do vosso lado e com as opiniões certas, a escolha vai sempre passar por vocês e, portanto, informem-se. João? Aí subscrevo totalmente como tu disseste, João. Quase nem vale a pena falar, não é? Exatamente. Não, mas falem. Não, se eu tivesse de dar algum tipo de conselho ao pessoal de terceiro ano que está na dúvida se devo ir trabalhar ou se devo continuar os estudos para o mestrado, é mesmo isso. Pesquisem dentro do ISEG, dentro de Portugal, fora de Portugal, fora da União Europeia, os diferentes tipos de cursos e vejam qual é que é aquilo que ou vocês acham que melhor se enquadra à vossa personalidade
ou então que vocês acham que vai ser o maior boost para o futuro. E além disso, se não tenham medo se não têm uma conta de LinkedIn no terceiro ano, criem uma conta de LinkedIn, primeiro que tudo, e não tenham mesmo medo de entrar em contato com empresas que vocês estejam curiosas ou acham que têm um programa de estágio ou um programa de desenvolvimento profissional interessante, não tenham medo de se conectar e mesmo perguntar ao diretor de recursos humanos, a algum chefe de topo, eu não diria, mas algum chefe intermédio, algum chefe de equipa dentro dessa empresa. Porque 99% das vezes a maior parte das pessoas não está mais do que à vontade para dar algum tipo de informação que não se encontra na página das empresas. Pois é isso. Esse também é outro conselho que pode ficar antes do Piedade de falar, que é mandem e-mails. Tipo, se vocês têm interesse e curiosidade por alguma coisa, mandem e-mails. Tipo, nunca tenham medo de levar o não. E a proatividade, que foi um tema recorrente nesta conversa, embora se tenha dito pouco, entra muito nisto, que é, se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, mandem um mail. Mandem um mail e esperem mesmo, muitas vezes, e agora as empresas, e é uma coisa que se tem batido muito, e eu que tenho sentido um bocadinho isto, que é, o mercado de trabalho está cada vez mais a penalizar as empresas que não devolvem, não dão feedback, não respondem a nada. Portanto, mandem mails, os não são sempre garantidos, mas esperem sempre por alguma coisa. Piedade. Espera aí, Piedade, deixa-me só também dizer o mesmo que os meus outros 2 colegas disseram. Podem me encontrar no LinkedIn, podem me encontrar no Facebook, no Instagram. O mail, em princípio, está no mail que toda a gente recebeu, com o convite e com o link desta sessão. Portanto, procurem-me e se tiverem algum tipo de dúvida adicional também podem perguntar à vontade. Pronto, Piedade, já podes. Obrigado. Eu tenho a sensação que, infelizmente, não vou gostar muito da minha resposta, porque é um depende. Eu acho que não há certo nem errado, depende muito de vocês, depende muito daquilo que são os vossos objetivos. E vocês, pronto, depende muito do que vocês queiram e do trabalho que façam para lá chegar. Eu voltava a fazer tudo igual, voltava a ir para a PwC ou para outra empresa, voltava a fazer o mestrado, portanto, eu não tocava, mas eu não sou vocês. E acredito que vocês têm os vossos objetivos e queiram as coisas da vossa forma, e acho que é isso que devam fazer. Subscrevem em absoluto com o que o João disse, ambos. É preciso que seja uma decisão informada. Estejam a par daquilo que é os vossos objetivos e se a vossa empresa está a recrutar ou não, ou se o vosso mestrado se aplica nessa altura ou não. Posto isso, tomem a vossa decisão informada. Se pudesse dar aqui só um conselho, e se estiverem a pensar em entrar no mercado de trabalho, mas indecisos com o que é que gostavam mesmo de fazer, um dos benefícios da consultoria, não foi bem o meu propósito ter escolhido, mas um dos benefícios da consultoria é que vos dá a oportunidade de trabalhar em várias indústrias e de conhecer várias empresas. Portanto, em último recurso, nunca se sabe. Mas é isso. Informem-se e depois tomem a vossa decisão. E Ruben, desculpa. Só porque eu estou a sentir que isto é a última vez que nós vamos falar. Não, se quiserem depois eu abro espaço novamente. Era só deixar o Ruben, eu abro espaço, Rafael. Tranquilo? Força. Ruben, é um bocadinho esta introspeção, não é? Que é muito necessária, singular, é uma coisa muito própria, que é necessário ter, não é? Sim. O que nós dissermos não é 100% certeza, cada um tem que tomar a sua decisão. O único conselho que eu posso dar é um não conselho, que é não trabalhem e estudem. Na minha opinião, continua a ser. Mas claro, façam uma escolha informada, vejam o que é que querem seguir e o que é que têm sempre em mente no vosso futuro. Se no vosso futuro querem, se o mestrado os vai ajudar a alcançar o trabalho que querem, ou se neste momento uma área profissional é melhor. Por isso é uma questão que vocês têm que estudar. Eu acredito sempre que uma experiência internacional é muito importante ter no currículo e acho que optem muito por isso. Estudar fora quem tem possibilidades, é claro. Estudar fora, até o Erasmus, o João e o Rafael falaram disso, do Erasmus, que isso é muito importante para as empresas hoje em dia. Façam Erasmus, que ainda vai a tempo de o fazer, não sei se ainda podem fazer com estas questões do Covid, mas também se não o fizerem, e quem tem possibilidade procura um mestrado internacional, que é sempre muito bom para quando se volta a Portugal terem mais portas abertas. Agora, sigam o que é que acham que devem fazer, informem-se e cada um tem as suas bases para conseguir alcançar o que bem entenderem, mas o conselho que não dou é não trabalhem e estudem ao mesmo tempo, que comigo não resultou. Mas eu não sou exemplo, não sou o primado do foco no trabalho, nos estudos, por isso
sigam como muito filosóficos costumam dizer, sigam os vossos corações, mas também o cérebro neste momento. Muito bem, obrigado, Ruben. Não sei, Piedade, então, se quiseres deixar aí uma última palavrinha, e João e Ruben. O Ruben acho que já fez um bocadinho isso, mas Rafael, bora. Não, ia só agradecer o convite ao IBC e só agradecer a vocês os três pela conversa, à audiência pelas perguntas e reforçar que se alguma coisa que vocês sentiram, mesmo vocês os três, mas a audiência sentiu que não ficou esclarecida e queiram falar comigo, estou à vontade para entrar em contacto com qualquer rede social que seja. E pronto, só não façam, por favor. No outro dia um colega vosso de Maeg veio falar comigo e tratou-me por você. Pá, eu sei de há 2 anos e senti-me muito mal. Por isso, desde que não façam isso, estamos bem. João. E boa sorte. Não, eu subscrevo completamente com o que disse o Piedade, o você. Nós morremos um bocadinho cá dentro, por amor de Deus. Não, é mesmo isso. Não tenham, vão repetir outra vez um bocadinho, mas não tenham medo de entrar em contacto com as pessoas e principalmente connosco. A gente é da mesma faixa etária, somos ligeiramente mais velhos e estamos sempre disponíveis para responder a perguntas. Talvez não no próprio dia, talvez passados uns dias, mas 99% das vezes a gente vai responder, sempre com os nossos conselhos e com as nossas opiniões. Ruben. Eu, só para terminar, é exatamente isso. Gostei muito da conversa. Obrigado ao IBC pelo convite. Só tenho uma pena agora não podermos ir ali para o Coreto beber uma água com gás. Oh, damas. Não, mas atenção, tu sabes, João Luís, eu não sei esses cafés, eu só conheço o Coreto porque eu não sei. Quando me perguntaram uma vez. É o quiosque. É isso. Quando queres ir ao casino? Ao casino? Onde é que é o casino? Por isso, boa sorte a todos e tomem as vossas decisões bem informadas e bem pensadas e procurem sempre qualquer tipo de feedback, qualquer área. Podem contactar, como o João e o Rafael já disseram. E muito obrigado. E obrigado ao João, moderaste isto muito bem, parabéns. Malta, também quero agradecer ao IBC, nomeadamente ao Eduardo e ao Miguel, por terem feito o convite. Sinto que que os oradores mostraram abertura para que possam sempre falar com eles, qualquer dúvida que tenham. E eles, como qualquer outra pessoa com a qual vocês se sintam confortáveis para o fazer, eles neste momento só abriram uma porta para serem eles mais uma dessas pessoas com a qual estão confortáveis. E acho que o que se retira desta conversa é ser proativo, ser informado, não ter medo do não, e o IBC está aqui para vos ajudar a tomar todo este processo. Acredito que, entretanto, este ano ainda abram, o Ruben já saiu, ainda abram recrutamento e, portanto, para quem está aí, ainda vai passar mais um tempo no ISEG, força nisso. O recrutamento deve abrir, entretanto, o Miguel e o Eduardo. Tu não és só moderador, tu também fazes publicidade. Não, então convidam-me para isto. Sim, claro. No meu tempo não via, mas pronto. Tenho que manter o bom nome daquilo que tu fundaste, Rafael. Mas pronto, é isso, pessoal. Obrigado por terem estado. Foi um gosto. Obrigado ao IBC e mais disto haverá, com certeza, daqui para a frente. Obrigado, pessoal. Boa sorte. Força. Obrigado, boa sorte.